Clamaram, o nosso mestre vem nos ajudar. Ainda que venham noites traiçoeiras e a cruz pesada seja, o Senhor nos ajuda e nos dá a vitória. Estava meditando em Gênesis 31. Jacó, o Senhor mandou ele sair e ir para tornar a terra dos pais dele, da parentela dele. Então ele chamou a família dele, falando que ele ia ir, porque Labão, seu sogro, mudou o salário que ele tinha, porque ele trabalhava para ele umas 10 vezes. E todas as vezes que ele falava que um tipo de animal seria o salário dele, Deus era com Jacó e abençoava que os animais criavam aqueles animais que seria o salário dele. Então, quando o seu sogro falava, seu salário vai ser os animais listrados, então todos os bichinhos que nasciam eram listrados, porque Labão queria enganar Jacó, mas Deus era com ele. E assim foi. E Jacó decidiu que obedecerá à voz do Senhor. Deus disse a ele que ele era Deus de Betel, onde ele ungiu uma coluna, que ele estava fazendo voto com ele, que era para ele tornar para a terra dele. As esposas dele aceitaram e ele falou: vou fazer conforme o Senhor me ordenou. E assim Labão fazia. Jacó deixou Labão e foi-se embora. Depois eles se encontram no meio do caminho e eles consertam um com o outro, fica tudo bem. Depois disso, ele segue. Jacó encontra os anjos de Deus no meio do caminho e chamou aquele nome de Manaim. Então, mesmo no caminho, mesmo sendo difícil, o Senhor era com ele. A história ainda conta que depois, passando o tempo, Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E ele levantou naquela noite, passou seus filhos, suas filhas e tudo, e Jacó ficou sozinho. E ficou e lutou com um varão até que a alva subia, até que amanhecesse. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou o varão a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. E disse: qual o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o homem: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço saber seu nome. E ele não respondeu. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Muitas coisas interessantes aqui. No caminho ele encontra o anjo, luta com ele, ele pede a vitória para depois deixá-lo subir e o anjo o abençoa. E depois disso o anjo ainda diz porque ele lutou, porque ele prevaleceu, porque ele lutou como um príncipe. Nós somos filhos de Deus e nós estamos em guerra e é tempo de lutar e parar de murmurar, é tempo de profetizar, orar, buscar a face do Senhor, clamar por ele. Como você tem lutado? Às vezes a gente passa lutas prostrado, chorando, reclamando, e isso não é a forma que Deus quer que a gente lute. O Senhor quer que a gente se levante em adoração, em oração, buscando a Ele, clamando por Ele, tendo fé, se entregando e lutando, não esmorecendo e ficando igual aquelas galinhas: tô fraco. Não é assim que o Senhor quer, mas que a gente se posicione com fé diante de um Deus que vai nos honrar por causa da nossa fé. E interessante é que Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia que tenho visto a face do Senhor. E o Senhor vai se revelar a você vai ver a face do Senhor, você vai ver como o agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel, porque o Senhor quer se encontrar conosco como estamos, mas quando a gente luta e tem fé, Ele não nos deixa ficar do mesmo jeito que chegamos. E o interessante é que depois disso tudo, a filha de Jacó é estuprada, e aí os irmãos dela acabam matando os príncipes que estavam lá naquele... o povo da cidade que fez isso com a filha de Jacó. E depois disso Deus manda ele levantar um altar.
Então, um homem que acabou de ver lutar com um anjo, foi abençoado, teve a história mudada, passou uma outra luta. Porque nós estamos em guerra e de tempo em tempo nós vamos passar aflições. Mas o desejo do Pai é que a gente sempre tenha bom ânimo e confie nele, o mais ele fará. Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. E assim o Senhor diz: faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do teu irmão Esaú. Porque Deus estava com ele desde o princípio, por mais que as coisas não aconteceram talvez como foi planejado, mas Deus sempre está conosco. E disse para ele tirar os deuses estranhos, e Jacó falou: levantem-se, purifiquem-se e mudem as suas vestes. Então todos os dias nós também precisamos levantar um altar a Deus, nos purificar, nos entregar, clamar ao Senhor, e Ele vem para nos ajudar, Ele nos ouve, Ele escuta as nossas orações, Ele vem para nos atender, Ele é o Deus do impossível e tudo é possível para Ele, basta a gente crer e basta a gente confiar. E levantou-se e foi a Betel, e ali disse que ia fazer um altar ao Deus que o respondeu no dia da sua angústia e que foi no caminho que tenho andado. A questão é ter o Senhor no caminho em que você está andando, é sempre chamar pelo Senhor. Não sabemos o dia da manhã o que vai vir, mas a questão toda é chamar pelo Senhor, é esperar por Ele, ainda que venham noites traiçoeiras e que a cruz pesada seja, podemos olhar nos olhos dele e segurando na mão dele, descansar. Podemos entregar o nosso amanhã na mão de Deus, porque a última palavra vem de Deus. Ao meu respeito e ao seu, não cai uma folha da árvore se o Senhor não mandar. E o Senhor não nos disse que seriam dias sem trevas, sem dificuldades, mas que Ele estaria conosco e que o sangue dele nos garante a vitória e que a presença dele é o que nos dá força, porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas nossa força vem desse Deus que não falha, que é a nossa muralha. Com Ele a gente não vai cair e nem desistir, porque o Senhor nos sustenta e nos faz vencer. O Senhor nos sustenta e nos dá vitória. Confiando em nosso Deus e no eterno amor dele, nós não seremos abalados e os inimigos e os desafios não vão acabar conosco, mas nós vamos prevalecer diante das dificuldades, diante das lutas, porque Deus é maior do que todo mal, porque o nosso Deus é Deus de aliança, Deus de milagre, Deus de promessa, Deus que faz caminho onde não tem caminho, e Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. Então confia em Deus, espera nele e o mais Ele vai fazer. O Senhor te pergunta: o que eu posso fazer por você? E que você venha falar com fé, pedir ao Senhor, clamar, e o Mestre vai te ajudar e te fortalecer e te dar vitória. Amém? Deus é fiel para cumprir cada promessa feita a você. Deus é fiel, espera nele, confia nele. O impossível é o Senhor que pode fazer. Nós somos muito limitados, mas nós servimos a um Deus que pode fazer o que a gente não pode. Que quando Ele chegou aqui na terra, era tudo sem forma e vazio, não tinha nada. E o Senhor foi dizendo: haja isso e haja aquilo. E Ele fez tudo que nós vemos hoje. Ao som da sua voz, o universo se fez. E ao som da sua voz, o universo pode até se desfazer. Então, junta sua força, confia nesse Deus que não dorme, que não desiste de você. Espera nele, em nome de Jesus, e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe.